Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, 28 de junho, véspera de São Pedro. Veja os nossos destaques. Censo divulga dados atualizados da população do Rio Grande do Norte. O Hospital Valfredo Gugel segue com macas retidas nos corredores. Projeto que obriga a fixação de lista com nomes de médicos plantonistas nas unidades de saúde é aprovado pelo plenário. Nós vamos trazer também informações sobre a chuva no Rio Grande do Norte e aqui na capital, onde a Defesa Civil de Natal monitora áreas de risco. E para isso eu vou conversar com a diretora da Defesa Civil de Natal, Fernanda Jucá. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa essa edição com a notícia do Censo Populacional. É que o IBGE divulgou nesta quarta os novos dados. E uma das constatações foi de que a população da capital potiguar diminuiu em relação ao censo de 2010. Tarsila Costa traz as informações. Os dados do Censo 2022 foram divulgados hoje. A população do Rio Grande do Norte aumentou 4,24% desde 2010, passando de 3.168.027 habitantes para 3.302.406. O crescimento populacional do Rio Grande do Norte ficou acima da média da região Nordeste, que foi de 2,94%. Ao todo foram recenseados 1.501.657 domicílios no estado. A pesquisa do IBGE também aponta que o Rio Grande do Norte tem uma densidade demográfica de 62,53 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade mais populosa do estado é Natal, apesar da queda de 6,52% no número de habitantes, passando de 803.739 pessoas em 2010 para 751.300 em 2022. A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte em relação ao número de habitantes é Mossoró, com 264.577 pessoas, seguida de Parnamirim, com 252.716. Nos números divulgados nesta quarta, chama a atenção o crescimento populacional de Extremóis, município da região metropolitana de Natal, que passou de 24.569 habitantes em 2010 para 61.571 em 2022, aumento de 150,60%, o quarto maior do país. O município potiguar com o menor número de habitantes continua sendo Viçosa, com 1.822 pessoas, 12,61% a mais do que em 2010. E ontem a gente mostrou aqui que a gasolina de Natal é a mais cara entre as capitais brasileiras. E nesta quarta, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Rio Grande do Norte, o Sindipostos, confirmou o retorno da cobrança integral dos impostos federais, PIS, COFINS e CID, sobre a gasolina, o etanol anidro e hidratado e o GNV. A cobrança já vai começar a valer a partir desta quinta-feira, dia 29. E com isso, a estimativa, segundo o Sindipostos, é de que as distribuidoras passem a comprar o litro da gasolina com um acréscimo de 69 centavos e o etanol com 24 centavos de acréscimo aqui no estado. E qual vai ser o valor das bombas, a gente só vai constatar a partir desta quinta e sexta-feira. Agora, mudando de assunto, falando em saúde, os servidores da saúde estadual fizeram uma paralisação de 24 horas nesta terça-feira. E nós, hoje, fomos ao Hospital Valfredo Gugel ver como estava o atendimento no maior pronto-socorro do estado. O Hospital Valfredo Gugel segue com leitos lotados e os corredores com macas retidas. Dona Maria fraturou o joelho e veio de Monte Alegre em busca de atendimento. Ela teve de esperar em cima da maca na sala de recepção. Eu queria estar, da hora que eu cheguei aqui, eu queria estar lá no quarto, as pessoas atendendo, né, para daqui a pouco já ir para minha casa, viu? E eu não estou com esse lazer aqui, com essa mordomia aqui. Eu estou assim, nesse estado. A senhora se sente constrangida aqui no corredor, todo mundo chegando e a senhora... Claro, eu me acho constrangida, uma senhora de 76 anos. Eu achava que realmente tinha um melhor mais atendimento, né? Em frente ao hospital é grande o número de ambulâncias estacionadas. Os condutores reclamam da demora no atendimento aos pacientes.
Geralmente nós vem do interior, as nossas estruturas lá é duas, três marcazinhas dessa, ou no mínimo, no máximo 4. Aí a gente sai com um paciente ou 2. Aí essa marca fica retida aqui no Alfredo, fica complicado para a situação da gente lá no interior. Isso não é só com Lagoa Salgada, todos os municípios de Lagoa Salgada eu acho que acontece o mesmo. Então nós pediria que um apoio maior dos órgãos competentes para dar uma estrutura melhor no atendimento aqui quando chega, porque muita gente fica esperando quase o dia todo aqui para bater uma tomografia, um raio-x, aí fica complicado, viu, amigo? Além do Hospital Valfredo Gugel, para atender os pacientes fraturados, o Rio Grande do Norte conta com o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, e com limitações, o Hospital Regional de Caicó. Os corredores do pronto-socorro do Clóvis Sarinho, que é o anexo do Valfredo Gugel, ele está novamente superlotado, né? Isso, a maioria dos casos são casos de ortopedia, são traumas, acidentes, né? Nesse período tem aumentado muito acidentes com moto. Isso se deve também à questão das estradas que estão extremamente esburacadas, destruídas também dentro da cidade. E, enfim, nós estamos ontem, tinha cerca de 50 pacientes no corredor só do pronto-socorro, sem falar dos corredores que foram criados nas enfermarias do prédio antigo do Valfredo Gugel, né, que ao todo são mais de 20 leitos, 24 leitos, entre o segundo pavimento, terceiro e quarto. Então, a maioria desses casos são de ortopedia. Há 21 anos trabalhando como assistente social do Valfredo Gugel, Rosália Fernandes acredita que o problema da lotação do hospital só será resolvido com uma reestruturação da rede de saúde do interior. Os hospitais regionais, eles não são estruturados, não tem uma equipe. Então, é uma demanda, é uma reivindicação dos trabalhadores, do Cinesaúde, da população. O governo do estado tem que investir, ou seja, equipar, estruturar a rede para que não se tenha esse estrangulamento aqui em Natal, porque isso causa um estrangulamento na equipe, porque está trabalhando sobrecarregada, sem limite. E a ortopedia, nesse domingo, estava um caos, era paciente por todos os cantos. O corredor da ortopedia, os pacientes esperando há horas. De ontem para hoje, o número de macas presas nos corredores do Hospital Valfredo Gugel aumentou também por conta da quebra das autoclaves, equipamentos utilizados na esterilização dos materiais utilizados nas cirurgias. Esses equipamentos de autoclaves, que são 3, eles estavam sem funcionar por peças quebradas e no estado existe isso. Você espera muito tempo para que se entre o dinheiro, para que se pague, entendeu? Porque são empresas. Então, esses autoclaves estavam quebrados. Foi consertado um, mas ainda estava faltando o pagamento dos outros e vir técnicos para o conserto. E mesmo se mandando esse material para esterilizar em outros hospitais, não dá conta, porque é uma demanda muito grande. E nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber dessa situação dos atendimentos, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. A seguir, você confere os destaques da Câmara nesta quarta-feira. Na sessão ordinária, vereadores aprovaram um projeto que cria a política municipal de energia solar. Nós voltamos em instantes. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta com as notícias do Legislativo Municipal. Os vereadores aprovaram na sessão ordinária desta quarta o projeto de lei que cria a política municipal de energia solar.
Em regime de urgência, o plenário abriu a votação da pauta do dia da sessão ordinária desta quarta-feira, aprovando o projeto do Executivo que concede gratificação para os cargos de inspetores e inspetores-chefes da STTU. Esse projeto ele corrige um erro gravíssimo que tem na STTU, onde ele valoriza os inspetores, os agentes de mobilidade. Então esse projeto ele veio para fazer essa correção. Representantes da categoria acompanharam a votação e falaram sobre a importância da aprovação. A aprovação desse projeto para nós é um símbolo de um reconhecimento pelo trabalho que já é feito há anos por companheiros de farda que já estavam na função de inspetor e de inspetor-chefe, que agora vem esse gesto do Poder Executivo, do Prefeito e da Câmara Municipal, que ratifica esse interesse em valorizar aqueles que têm a responsabilidade, aqueles que estão coordenando as atividades em campo, estão à frente dos agentes, estão ajudando e colaborando para que o trânsito de Natal possa fluir. Também em regime de urgência foi aprovado um projeto do vereador Anderson Lopes. O texto trata sobre o direito dos usuários de saúde municipal terem acesso às informações sobre os plantões nas unidades de saúde. Um projeto que vem dar transparência aos usuários da rede pública de saúde. Isso já acontece hoje na rede privada. Se você chegar em qualquer hospital privado de Natal, você vai encontrar lá, seja em televisão ou em quadro, o nome de todos os médicos que estão de plantão e suas especialidades. Então nós visitando as UPAs e o hospital público, nós tivemos essa ideia de colocar isso, de trazer essa iniciativa da privada para dentro do público, dar transparência aos usuários. Outro projeto aprovado trata sobre a divulgação de uma listagem no site da Prefeitura contendo a localização de todos os radares de fiscalização monitorados pelo Poder Municipal, bem como os respectivos limites de velocidade de cada um. O autor da matéria, vereador Kleber Fernandes, falou sobre a relevância do texto. Nós aprovamos hoje aqui na Câmara Municipal uma nova lei que obriga ao município do Natal a expor no seu site institucional oficial as informações acerca da localização dos radares que aplicam penalidades de multa no trânsito da cidade do Natal, além dos limites de velocidade, e a forma de identificação dessas multas. Esse projeto traz transparência, traz clareza nas informações e evita que os condutores de veículos sejam surpreendidos, sejam pegos de surpresa, recebendo penalidades de multa, sem antes ter sido previamente comunicados. Aprovada por unanimidade, a matéria que cria uma política de energia solar do município de Natal tem como objetivo principal fazer com que a Prefeitura priorize a utilização dessa energia limpa. O autor do projeto, vereador Felipe Alves, falou sobre a importância da aprovação. A energia solar é uma realidade, que traz muita economia aos recursos públicos, ao mesmo tempo traz benefícios ao meio ambiente, já que é uma energia limpa, e ao mesmo tempo nós, com esse projeto, colocamos que o município deve priorizar a criação de usinas de energia solar no município de Natal para exatamente beneficiar o meio ambiente e trazer economia. Ao mesmo tempo, criamos uma política com princípios e objetivos que trazem aí um regramento em relação a essa nova realidade, que é a realidade da energia solar. Nesta quarta também teve reunião da Comissão de Finanças. Veja os destaques. A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização esteve reunida na manhã desta quarta-feira para designar 3 projetos de lei e analisar 15 matérias. A reunião foi a última antes do recesso parlamentar. A produtividade legislativa dessa Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, onde também concluímos a Lei de Diretriz Orçamentária, pauta 0 hoje com 3 projetos designados à relatoria e 15 apreciados e votados a análise desses pareceres. Então, zeramos a pauta, é um comprometimento de todos os membros que compõem o colegiado dessa comissão, que é muito importante, porque ela trata do controle, da fiscalização do orçamento das finanças do município, que é uma das prerrogativas maiores do Poder Legislativo, que é fiscalizar os atos administrativos e a execução orçamentária também do Executivo. Então, aqui eu tenho só a parabenizar
que na totalidade do semestre foram mais de 500 projetos que foram analisados, que foram designados e apreciados. Ranieri, um dos projetos hoje que foi votado, né, e que foi aprovado pela comissão, ele trata justamente da Feira Municipal do Cordel, né? Um resgate das nossas raízes de algo que é tão nordestino e tão simbólico. E você foi o relator, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto de autoria da vereadora Júlia Arruda, que eu sou tanto um incentivador, um apaixonado pela cultura popular. Inclusive, quando fui gestor, nós tínhamos as feiras de artesanato itinerante. Hoje o nosso mandato tem uma feira de artesanato permanente há mais de 9 anos, que é a Arte na Rua. Como também incentivar a política para a cultura e de incentivo e de motivação, como vejo o mercado cultural de Petrópolis, que eu tive a honra de ter sido gestor, de poder fazer o espaço Abraham Palatinic, pautado exclusivamente para a cultura, e vejo hoje esse projeto que podemos fomentar a cultura de cordel, tanto destinar às livrarias, em clube de leituras, e fazer com que a literatura cordel chegue nas escolas públicas, porque é um registro da nossa cultura e que temos a cada dia de fazer a fomentação desse tipo de atividade para a formação cidadã, inclusive dos nossos jovens. Foi aprovado pelos parlamentares projeto de lei que dispõe sobre a criação de um canal de denúncias no município. Outro projeto cria o programa Empresa Amiga da Mulher. Ambos tiveram relatoria do vereador Anderson Lopes. Esse projeto que a vereadora Nina colocou, criando um canal de denúncia, ela foi muito feliz nesse projeto. Na verdade, deveria ser uma iniciativa já do Poder Executivo. Como não existe essa iniciativa, a gente vê em outras cidades até aplicativos onde as pessoas usam já. Você tira a foto do problema, envia direto para a secretaria, diminuindo assim a burocracia e dando acesso da população ao Poder Executivo. Então, nosso parecer foi favorável e no plenário certamente também acompanharemos o nosso parecer dando voto favorável por esse projeto e esperar que a Prefeitura possa colocar ele em prática o quanto antes. E a Empresa Amiga da Mulher, um projeto muito interessante que vem a valorizar cada vez mais as mulheres do nosso município. Inclusive, essas empresas serão premiadas com selo, né, essas empresas que adquiriram esse programa, para poder fomentar cada vez mais a aproximação da mulher, sendo valorizada dentro das suas empresas. Então, o nosso parecer também foi favorável, nosso voto também será favorável aqui no plenário. Outra matéria aprovada pela Comissão de Finanças institui a Feira Municipal de Cordel. O projeto de lei teve relatoria do vereador Ranieri Barbosa. Agora a gente traz uma dica cultural. O fotógrafo equatoriano e cidadão natalense Fernando Chiriboga vai lançar nesta quinta mais um livro de fotografias. A repórter Edesiane Moreno conversou com ele e traz os detalhes para a gente. O fotógrafo Fernando Chiriboga lança seu terceiro livro-álbum da série Relíquias. Nessa edição será mostrado o patrimônio arquitetônico do sul do país. Estou aqui com o autor para falar sobre esse projeto que foi iniciado em 2019. Fernando, o que vem a ser esse projeto Relíquias? O projeto Relíquias é um grande projeto que retrata todas as regiões do Brasil. Então, cada livro, são 5 livros, cada um retratando umas regiões. Então, o primeiro livro, que foi reeditado e lançado em 2019, Relíquias, Patrimônio Arquitetônico do Nordeste do Brasil. No ano passado, eu lancei o do Sudeste do Brasil e agora é o lançamento do Sul do Brasil, que pertence aos 3 estados do Rio Grande do Sul. Do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Quando você idealizou esse projeto, qual era o objetivo principal? Bom, o objetivo principal era retratar as principais cidades históricas de cada região. A gente começou pelo Nordeste, porque eu moro aqui, é praticamente a minha terra, e depois a gente foi ampliando o projeto para o Sudeste, para o Sul, e agora próximo ano será do Norte e provavelmente em 2024, 2025 do Centro-Oeste. Quando é que vai ser lançado esse livro? Esse livro vai ser lançado amanhã, quinta-feira, na minha galeria do Midway Mall, no 3º piso, das 18 horas até as 21h30. As pessoas que forem lhe prestigiar, o que é que elas vão encontrar? Elas vão encontrar belas imagens do sul do país, neste livro do Rio, mas também tem disponível lá as outras edições do Sudeste, do Nordeste, assim como outros livros também de todas as regiões do Brasil.
Ainda faltam, segundo o projeto, ainda faltam mais 2 edições, né? Já tem datas previstas? Assim? Tenho para 2024, eu acredito que deve ser do norte do Brasil e 2025 do centro-oeste. Obrigada e muito sucesso nesse seu lançamento. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. E é sempre bonito mesmo o trabalho de Fernando Chiriboga, vale a pena conferir esse lançamento nesta quinta-feira. A seguir, a gente traz a atualização sobre a chuva no estado e aqui na capital Potiguar. A Defesa Civil de Natal faz monitoramento das áreas de risco. Nós voltamos em instantes. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta falando desta quarta-feira chuvosa em Natal. As primeiras horas do dia foram complicadas, especialmente para os motoristas que enfrentaram alagamentos. A chuva também seguiu durante esta tarde. Na Zona Sul, em frente ao Frasqueirão, uma lagoa se formou, obrigando os condutores a reduzirem a velocidade para passar pelo local. A Imparne aponta que choveu em 66 pontos monitorados no estado. Em Bahia Formosa, no litoral leste, choveu 56,2 milímetros. Em Brejinho, no Agreste, foram 20,4 milímetros. As menores precipitações foram em Timbaúba dos Batistas, na região central, e em Alexandria, no oeste potiguar. Já aqui na capital, Natal, os pluviômetros indicaram 34,8 milímetros até o fim desta manhã. O chefe da meteorologia da Imparne falou sobre a previsão do tempo nesses dias. Estamos no período chuvoso aqui na faixa litorânea leste do Nordeste, só que nesse ano, devido às condições do Oceano Atlântico Sul, está chovendo menos do que o esperado. Estamos com chuvas abaixo da média, principalmente agora no mês de junho. Tem chovido muito pouco aqui em Natal. E a tendência é que o restante do mês, essa última semana do mês de junho, também as chuvas aconteçam, mas em pouca quantidade. Deveremos ter algumas pancadas de chuvas aí entre a quinta e a sexta-feira, quando teremos o feriado aí do dia de São Pedro, mas chuvas que não deverão aí causar transtorno para o natalense. Para o mês de junho nós também esperamos uma diminuição das chuvas, devido tanto à presença do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico, como as condições do Oceano Atlântico Sul, que não estão plenamente favoráveis para a formação de chuvas aqui no litoral do Nordeste. Esse ano deveremos ter chuvas abaixo do normal aqui para a faixa leste do Nordeste do Brasil. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta para 41 municípios do Rio Grande do Norte, incluindo a capital, Natal. O alerta indica a possibilidade de ocorrência de chuva de 30 a 60 milímetros ou até de 50 a 60 milímetros por dia. E esse alerta vale até amanhã desta quinta-feira. Esse alerta indica a possibilidade de desmoronamentos, transbordamentos de rios. E para falar disso, está aqui conosco também a diretora da Defesa Civil de Natal, Fernanda Jucá, já que a Defesa Civil de Natal já monitora áreas de risco aqui de desabamento. É isso, Fernanda? Bem-vinda ao Câmara Repórter. Exato, obrigada, Larissa. A gente agradece sempre a presença aqui nesses espaços, né, de comunicação com a população. E exatamente, a gente acompanha durante todo o ano, né, as áreas de risco de Natal, sejam elas de deslizamento ou de inundação, né. Temos em Natal dois tipos de áreas de risco principais que a gente acompanha mais de perto, que são as áreas de deslizamento, que a gente considera as principais em Natal, Mãe Luísa, Jacó e Passo da Pátria. Sim. E temos também as áreas de inundação, que no nosso caso não são tanto relativas a rios, né? O INMET ele trata muito com a inundação de corpos hídricos de rios, mas em Natal a gente tem uma característica muito forte de transbordamento de lagoas de captação. Então a gente acompanha essas áreas bem de perto também durante todo o ano, e especialmente quando a gente tem um alerta vigente na cidade. Exatamente, Fernanda. E
Como é que está dentro desse monitoramento? Assim, essas áreas já são áreas antigas, já monitoradas pela Defesa Civil aqui da capital. Houve algum trabalho de reforço dessas áreas, dessas encostas e até mesmo para deslocamento, se necessário, das pessoas que ali residem? Existe. Essas áreas a gente trabalha durante todo o ano como áreas prioritárias, né? Exatamente para que quando chegue no momento de chuva, a gente tenha uma situação possível amenizada do que elas apresentam naturalmente, né? Então, assim, por exemplo, nas lagoas de captação, a gente faz um trabalho durante o ano, a gente faz vistorias nas lagoas de captação, em todas as lagoas de Natal, e com isso o relatório que a gente produz ele é encaminhado para os órgãos que são competentes pelo manejo daquela área. E aí, com isso, o cronograma de limpeza, o cronograma de manutenção, a atenção, por exemplo, para os sistemas de bombeamento, eles são todos dados prioridades com base nos níveis de riscos que são identificados nessas vistorias. Então, por exemplo, hoje a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura do município de Natal, que é quem cuida das lagoas de captação, já fez um trabalho de limpeza em diversas dessas lagoas, já automatizou mais de 10 sistemas de bombeamento dessas lagoas que apresentam risco alto. Então, por exemplo, hoje a gente já teve um acumulado de chuvas em Natal, né, de mais de 30 milímetros, e por enquanto as lagoas ainda estão com seus níveis médio a baixo. Então, assim, esse trabalho ele vem trazendo um resultado, né, um trabalho integrado de planejamento da manutenção desses equipamentos voltado para a gestão de risco. Então, a gente faz esse acompanhamento, né, e durante a vigência do alerta, todas essas secretarias elas também são acionadas para que a gente consiga trabalhar de forma mais rápida e mais eficiente caso venha acontecer alguma situação adversa. Que é esse grupo, né, que a Prefeitura mantém, né? Tem, no caso, um trabalho também integrado, como você está citando aí, a CEINFRA, tem também envolvimento com as CENTAS, não é isso? Para um caso de uma eventualidade? A gente funciona em formato integrado de gabinete de gerenciamento de crise, né? Natal tem um plano de contingência que serve exatamente para que a gente consiga gerir esses momentos de desastres que a gente considera, né? Então, o plano de contingência ele traz como uma premissa importante o gabinete de gerenciamento de crise. Esse gabinete ele fica ativo permanentemente durante o período chuvoso, né? O prefeito faz parte do gabinete e todos os secretários envolvidos nas pastas que agem na gestão e na resposta da gestão de risco. Então, todos eles estão envolvidos nessas pastas e eles podem ser acionados a qualquer momento do dia, dependendo da situação que ocorra e conforme o desastre ele vai evoluindo, né? A chuva vai evoluindo. Então, a gente tem CENTAS envolvidas nessa sistemática, a gente tem a CEINFRA, a gente tem a CENSU, a gente tem a CEMUB, a STTU. Então, cada um ali no seu papel, funcionando também como monitoramento, né? Para ver quais são os pontos que estão mais críticos, o que é que está com mais probabilidade de acontecer. Exatamente. E quais são as ações que a gente pode tomar imediatamente ali, caso a gente tenha alguma situação que se desenvolva. Tá certo. E você citou aí da situação das lagoas, que está dentro de uma situação, como você falou, confortável, né? Mas nessas áreas, você falou de Jacó, Mãe Luísa, a situação também... por enquanto a gente não identificou ainda... Passo da Pátria, né? Também. Passo da Pátria. A gente ainda não identificou ainda agravantes nessas áreas de risco de deslizamento, né? Essas áreas de risco de deslizamento, elas funcionam muito mais com acompanhamento das situações que são identificadas, já que são áreas consolidadas há muito tempo, né? É característica do local. Sim. Então, assim, durante todo o ano a gente trabalha, por exemplo, com limpeza frequente, né? Por exemplo, o bairro de Mãe Luísa e no Jacó, eles são os únicos em Natal que tem limpeza todos os dias da semana, né? Que tem coleta de lixo todos os dias da semana, exatamente por ser uma característica de situação de risco do bairro. Então, assim, diversas políticas elas são voltadas para esses ambientes de forma mais intensificada devido à gestão do risco. Então, nesse período chuvoso, a gente acompanha um pouco mais aqueles pontos que a gente identifica como mais críticos, algumas casas que já são interditadas, né? Ver se não evoluiu para alguma situação mais preocupante. Então, mas a característica do bairro, pela topografia, pelas inclinações, pela área de morro, de encosta e pela vulnerabilidade das edificações é que trazem essa característica de risco. Então, é muito mais um acompanhamento das situações que existem, né? A gestão da resposta, que precisa ser mais rápida, então, sempre que chega qualquer tipo de ocorrência nessas áreas, a gente tem uma prioridade muito maior, devido justamente à potencialidade que esse risco pode trazer, e ainda justamente pela atenção que a gente tem
durante todo o ano nessas políticas voltadas para mitigar situações de risco e educação ambiental com as pessoas, né, com a população, para elas entenderem o que é que o risco representa ali, por que ele está presente e o que é que ele significa. E algo que eu acho que é muito importante, assim, é uma coisa, vamos dizer assim, básica até, mas o que eu acho que é importante manter esse esclarecimento. Quando é que deve ser acionada a Defesa Civil? Não é esperar o desastre, enfim, acontecer. Qual seria um momento propício para chamar a Defesa Civil e demonstrar a preocupação com uma determinada situação, por exemplo? Então, a Defesa Civil a gente atua principalmente nessa identificação do risco, né? E aí, quando existe uma situação de risco que pode evoluir, né? Por exemplo, uma casa com rachaduras, com fissuras, com afundamento de piso, a gente pode ser acionado para avaliar se aquilo dali representa um risco maior ou se precisa de alguma atitude mais enérgica naquela situação. Então, a gente pode ser acionado sempre para avaliar os imóveis, se existe situação de risco de desabamento, nas áreas de encosta, se existe risco de deslizamento, como, por exemplo, um poste inclinado, uma árvore numa encosta que também esteja apresentando inclinação com risco de tombar em cima de alguma residência. E essas situações, a lagoa de captação, se ela já está com nível muito alto, se já está transbordando, se tem risco de entrar água nas casas, né? Identificar que o sistema de bomba não está funcionando. Se não está funcionando, para que a gente acione a secretaria para entrar com alguma medida mitigadora para resolver, ou ainda se a pessoa está numa situação de risco, não está conseguindo ficar naquela situação, por exemplo, uma lagoa que transbordou ou uma rua que foi inundada, né, por uma questão de drenagem, que pode acontecer, e a pessoa não tem condição de ficar dentro de casa, a gente vai, retira essas pessoas e leva para um local seguro. Tá. Então, a Defesa Civil ela pode ser acionada 24 horas por dia através do 190. Pronto, exatamente isso. Esse é o telefone principal que é integrado, enfim, com as forças de segurança de uma forma geral. Isso, né? A equipe recebe, o 190 ele é um centro integrado, né? Então ele recebe diversos tipos de ocorrência, dentre eles o da Defesa Civil. Então o pessoal confunde às vezes achando que vai chamar a polícia militar, alguma coisa desse tipo. Na verdade não, é só informar que tem a suspeita, né, o medo de uma situação de risco de deslizamento, desabamento ou o que seja, e que é acionar a Defesa Civil, chamado ele cai diretamente na viatura da equipe que está em campo. Tá certo. Então, e hoje como é que está a equipe? São quantas pessoas, enfim, para fazendo esse monitoramento, né, como você disse? Nós temos 30 agentes hoje na Defesa Civil que fazem parte do grupo de ação e emergência, né? Por dia a gente tem uma equipe e conforme as ocorrências vão evoluindo, se houver necessidade, a gente vai entrando com equipes extras. E aí a gente pode entrar com essas equipes extras, inclusive com equipes de outras secretarias, como eu falei, como a gente trabalha nesse sistema integrado, se a gente identificar a necessidade de um trabalho mais de um apoio ambiental, então a gente aciona a CEMURB para esse apoio da fiscalização ambiental, para avaliar a gestão de risco também. Então a gente pode sair acionando as secretarias de acordo com o nível de ocorrência, né? Conforme a situação vai evoluindo, se esse alerta ele vai realmente se concretizando, se a gente vai recebendo muita ocorrência e dependendo da natureza de cada ocorrência. Tá bom, então, recado dado, quem precisar, como a Fernanda falou aqui, é só acionar o 190, a gente continua acompanhando essas situações. Mas, Fernanda, só para a gente finalizar, é só um ponto de preocupação que a gente trouxe aqui no Câmara Repórter há alguns dias, uma situação lá da Zona Norte de Natal especificamente, um cruzamento especialmente mais a Nossa Senhora do Ó, que está em obras há mais de um ano, exatamente por conta de chuvas, que era uma região ali que sofria muito com alagamento. Começou uma obra que está ocorrendo, mas que a gente ainda vê a vala aberta ali, com a tubulação sendo instalada. Essa área também tem tido um olhar da Defesa Civil? Foi acionada de alguma forma? Tem uma atenção à Defesa Civil também. A gente já esteve lá também várias vezes para avaliar aquelas casas no entorno, né? De repente, quando a situação da obra evolui para algum risco ou não, a gente avalia as casas no entorno. Tivemos lá também no ano passado, em março do ano passado, fizemos uma vistoria em toda aquela área da Nossa Senhora do Ó e a Santo Inácio de Loyola. E ali a CEINFRA, ela cuida bem daquela parte, ela está bem atenta àquela situação, porque é um problema crônico de drenagem, ele é um ponto crítico da drenagem do município. Por isso que foi preciso fazer essa vala maior, no formato de uma canaleta que eles estão fazendo bem, com uma dimensão bem grande para comportar justamente o volume de água. Né? A CEINFRA está à frente dessa obra, ela é uma obra realmente que não é fácil, é complicada. Aquele ponto ele recebe água de diversos pontos daquela região que convergem para aquele ponto mais baixo. Então, por isso que ela está tendo essa atenção maior e devido a problemas que teve antes também, né, no que foi feito não foi suficiente à época a drenagem. Então, hoje está sendo reavaliado e refeito. A CEINFRA já está à frente disso e a gente também acompanha a situação dos moradores no entorno. Por enquanto, sob controle. A gente espera que continue torcendo que essa obra
avance mesmo. Mas, Fernanda, agradecer aqui a sua participação e reforçar para a população, se precisar, acionar a Defesa Civil de Natal. Muito obrigada. Obrigada, a gente agradece também a presença. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira, se Deus quiser. Tchau.